Fala pessoal do canal, cara, tô sumido aqui, eu sei, mas é porque eu tava fazendo live com o Bruno, gravando as coisas, e aí, né, acabei esquecendo de fazer vídeo. Mas vou fazer uma atualização aqui sobre o mercado geral com vocês, o que é que eu tô olhando aqui, o que é que eu tô esperando sobre o mercado, então vamos bater um papo, bacana? Vamos lá. Primeira coisa, né, vamos pegar aqui geral. A gente tá tendo um mercado com a sangria tem uns 3 dias já, com bastante ativo caindo e tal. E como eu comecei, eu fiz vídeo aqui pro canal, eu fiz live aqui no canal falando justamente sobre isso, de que o mercado tenderia a cair no início de janeiro. Muita gente me xingou, foi um dos vídeos que eu mais tive dislike, mas olha só quem tava certo no final, não é mesmo? Então, por que isso acontece? Justamente pelo fato de que a gente tem bastante incerteza no mercado e porque ali, naquela transição de final do ano para início do ano, a gente sempre tem menos pessoas negociando. Então, quando as pessoas começam a negociar, tende a ter um movimento um pouco maior e pegando toda a estrutura que estava acontecendo com o mercado cripto, estava bastante esticado, né? Muita gente com bastante lucro. E isso faz com que as pessoas tenham possibilidade de realizar a posição para realocar e começar a montar suas carteiras no decorrer do ano. Eu falei bastante sobre isso, depois vocês voltem aos vídeos e assistam para ficar mais fácil entender isso. Bacana? Então, com isso acontecendo, a gente tende a ter uma movimentação maior no mercado. É até histórico, se você pegar e olhar os anos passados, você vai perceber que normalmente em janeiro, por mais que seja um mês em alta, né, acabe fechando o movimento em alta, na maioria das vezes, começa a movimentação em queda muito forte. É meio que padrão isso. Então eu já estava falando isso com vocês, eu comentei bastante isso com vocês, só que alguns ativos começaram a fazer uma movimentação muito maior do que outros. Por exemplo, aqui no caso da SPEC, né, que é que eu falo bastante aqui no canal, a SPEC foi um desses ativos que fizeram uma correção um pouco maior. Tu percebe que fez uma queda aqui e não foi por aumento de oferta, né? As pessoas aqui não estão vendendo na cara do mercado. Está caindo porque ninguém está comprando. Então tu percebe que algumas pessoas realizando aqui já faz essa movimentação e a gente não tem nem próximo do que aconteceu aqui nas movimentações passadas de alta. A SPEC é um caso à parte, né? Porque a SPEC foi um ativo que movimentou muito fora do comum, mas praticamente todos os ativos caíram, né? Se você pegar os principais aqui, o Bitcoin voltava trabalhando, né? Fez aquele pump lá próximo ao 102 e agora voltou de novo na base de preço. O Ethereum também fez aquela movimentação de correção forte do mercado. A GMX, né, que é uma que a gente já estava de olho, movimentação forte do mercado. Então todo o mercado em si fez essa correção. Inclusive os ativos que a gente estava mais observando, no caso Etena, entre outros ativos, tá? Só que calma, tá? Calma, relaxa, você não tem que ficar preocupado com movimentações assim. Você vai perceber que boa parte dos ativos que a gente está falando agora, que caíram e não sei o que, voltaram nos preços que a gente estava falando há pelo menos 2 semanas. Então, há 2 semanas atrás, estava no preço bom, a gente comentando para vocês que valia a pena comprar, que era alguns ativos, né? Valiam a pena aqui executar posição e tal, por exemplo, como Etena, Solana, Ethereum, as principais assim realmente fizeram a movimentação e agora essa correção só voltou para o preço que estava. Então, o pessoal fica tão preocupado normalmente quando é a pessoa que comprou no momento errado. Né? Óbvio, ninguém quer ficar de volta negativo ali, ou no 0 a 0 ali, mas a maioria dos ativos foram assim, né? Poucos que realmente derreteram muito e deixou todo mundo extremamente negativo, só devolveu o lucro. E eu sei que é complicado, a cabeça fica ruim, dependendo de como você entrou aqui nas operações, vai te deixar incomodado, mas faz parte do jogo, a correção é necessária, né? O que é que eu estou observando agora para o mercado, né? Como sempre, vamos começar aqui pelas principais. O Bitcoin tá trabalhando naquele mesmo range, né? Então a gente continua tendo aquele espaço de preço entre o 89, 90 basicamente, até o 103, né? Depois a gente tem aqui a base do 108. Então, tudo entre 90 a 102, 103 no caso, né? 90 a 103 é um espaço de range, né? A gente não tem o que fazer, ele vai tender a ficar acumulando aqui dentro mesmo. Óbvio, a gente aproveitou, né? 2 ou foi 3 oportunidades de compra aqui e fez com que a gente botasse dinheiro no bolso e reacumulasse para poder entrar depois surfando o movimento em alta, mas é normal, esse range aqui é normal acontecer. Bruno, e agora? Você acha que ele vai cair? Você acha que ele vai subir? Sinceramente, não sei. Não faço a menor ideia. Mas saiba que tudo entre os 90 até ali próximo aos 94, ao 84, 90 a 84 é a base geral do mercado. Né? Então, se isso acontecer, a movimentação de flush até aqui para depois engatar uma alta, não seria nada muito fora do comum. Não seria alguma coisa muito absurda. Tá? Bruno, será que a gente pode fazer isso? Eu, sinceramente, acho que não. Acho que não. A gente não vai ter uma queda aqui muito, muito mais agressiva do que estava acontecendo. Pode acontecer, mas eu não acho que aconteça. E se isso acontecer, vai ser bom, porque é a partir daqui que eu vou começar a pensar, a montar mais posição, né? Que eu vou começar a comprar, a fazer position no caso do Bitcoin.
Aí eu estou fazendo position já em Ethereum, como eu já comentei com vocês, mas no caso do Bitcoin, vai ser onde eu vou começar a fazer um position, executar algumas operações, para depois a gente tentar ter uma movimentação em alta aqui ao decorrer dos meses que vem, tá? Até do finalzinho de janeiro até início de março. Então é isso aqui que eu estou observando, por exemplo, para o Bitcoin nesse momento. Então relaxa, não tem muito o que ficar aqui incomodado com situações como essa. Vamos rapidão, porque eu tenho algumas coisas para falar sobre outros ativos também, tá? A Ethereum, a gente voltou para a mesma base de preço, então quem não conseguiu pegar e agora fez aquela movimentação é uma boa oportunidade. Em caso de Ethereum, eu mandei essa análise aqui em futuros para o pessoal, né? Eu peguei essa operação e eu estou fazendo um position aqui no caso do Ethereum. Eu montei uma posição aqui, estou realocando aqui e eu tenho, vou executar a ordem tanto em spot, quanto em position, quanto em trade normal, para fazer a alavancagem um pouco maior dentro desse espaço aqui, porque essa é a nossa base de preço. Se perder isso, aí sim a gente teria uma ótima oportunidade de compra absurda, só que isso aqui criaria um medo no mercado e realmente ficaria complicado, tá? Então eu tô acreditando pra caramba no Ethereum. Ethereum pra mim aqui, o mínimo que eu tô buscando é os $4.000, que é a máxima que a gente já deixou, e como um alvo um pouco fora da curva ali por volta dos 4.500. Essa aqui é a minha meta com o Ethereum por enquanto, né? A Solana foi o movimento que eu estava falando com vocês, né? Ela fez um reteste aqui da região e agora está trabalhando naquela faixa. E por que eu estou falando que as pessoas estão comprando errado e ficando preocupadas justamente por ter feito o movimento errado? Porque na comunidade eu comentei quando o Solana estava caindo justamente de que o ponto que a gente pudesse fazer um position em Solana era daqui para baixo, né? Que era aqui a partir dos 190 ou 180. Então, nossa primeira operação em Solana para fazer o mercado, né, ficar tranquilo com as operações foi aqui. Então toda essa movimentação aqui era lucro e agora a gente está voltando aqui a fazer um possível teste que pode engatar uma possível alta. Então eu até comentei, né, no Instagram que poderia ser agora um movimento de repique para poder ter um possível movimento de alta. Então não tem tanta coisa assim. Bruno, onde é que você compraria Solana? Mesma coisa, eu mantenho aqui a minha posição, né? Eu poderia começar a comprar agora ali por volta do 1,72 e ali por volta do 1,65. Essa aqui vai ser minha faixa de compra de Solana, exatamente essa faixa aqui, tá? E qual o alvo? Primeiro alvo aqui no 215, segundo alvo 238 e o terceiro alvo 262. Então eu quero que aconteça esse movimento, né? Entrar comprado, não perca abaixo do que do 160 e consiga fazer essa movimentação em correção para ir zerando a posição em partes, tá? Fora as principais, né? Ethereum, Bitcoin e Solana, aí a gente teve as outras oportunidades que foram mais arriscadas com o melhor resultado. A gente comprou a XBT, né? A gente já tinha comprado essa aqui que o Bruno tinha passado dentro da comunidade, na real, e depois eu passei pro pessoal. A XBT compramos a 15, né? 15 centavos. Ela deu essa pampada gigantesca e aí depois, quando ela estava fazendo a correção, eu comentei exatamente isso com vocês, que a gente tinha 2 pontos de compra para ela, que era o preço que ela estava fazendo base no 0,47 e exatamente nessa barrinha aqui, né, no teste dessa barrinha aqui, ali por volta dos 40 centavos. E eu comentei, a gente falou em live, a gente falou na última live do Bruno, a gente comentou sobre todos esses pontos e hoje a gente acordou aqui com ela sendo listada nas plataformas. Então, a gente teve um pump aqui de quase 50% na XBT, do nada. E todo o lucro que a gente tinha pegado aqui em cima, né, realizado aqui em cima, a gente realocou aqui e agora ganhou esse pump aqui de volta. Então foi um ativo muito bom. O outro ativo também que está muito interessante nesse momento, tá? Agora é interessante nesse momento, é o DAIFAN, que também a gente passou essa call aqui, ela deu aquela pampada no movimento e agora está voltando a trabalhar aqui num preço interessante que pode dar possibilidade de compra. A outra que teve um movimento muito forte, né, que no caso aqui, foi a Cookie, né, que a gente também passou em call com vocês na última live. Ela foi listada na plataforma e olha só o pump que deu, né? A gente falou exatamente desse momento de correção que estava acontecendo aqui, que aqui era um bom ponto de compra, e ela deu um pump aqui de 83% de uma pernada só. Tá? A gente comprou aqui, eu realizei parte da minha posição um pouco acima da máxima, um pouco mais de 60%. Tá? No caso dela, não fiz trade, acho que o Bruno fez, mas eu não fiz. Eu realizei só a operação spot aqui e eu ainda acredito que ela pode subir um pouco mais. Tá? Então, foram operações boas. Qual o ativo que eu estou de olho nesse momento, pensando em fazer algum tipo de alguma operação aqui, tanto em spot quanto operação em futuros mesmo? É a Usual. Tá? Eu fiz vídeo nela esses dias aqui lá pro Instagram, né? Se você não segue o Instagram, o link vai estar aqui embaixo, não esqueça. Que é essa operação aqui, ó, porque ela tinha um ponto base de preço, né, que valia a pena, que eu até comentei sobre o spot com ela, e tinha a melhor região,
que era entre 0,58 a 0,34, né? E agora ela está quase chegando no nosso ponto de equilíbrio aqui, que vai ser onde eu vou pensar em abrir uma operação. O ponto que eu quero é entre o 0,50 ao 0,44, né? Essa seria a minha região aqui, onde eu quero algum tipo de movimentação, onde ele faça um movimento assim, faça algum tipo de reteste, pode até fazer uma nova queda, e daqui ele acumule de volta, quem sabe fazendo uma movimentação em alta aqui. O meu primeiro alvo vai ser o 0,78, o meu segundo alvo 0,95 e o meu alvo principal no $1, tá? Então aqui eu vejo um potencial de crescimento desse ativo, eu vejo realmente aqui um bom trade, porque mesmo que ela perda aqui essa região, a nossa base de preço está distante e o nosso resultado está maior, então a nossa assimetria está interessante, né? Nosso risco retorno. Bruno, e de resto, o que é que você está olhando? Cara, sinceramente, não muita coisa, não tem muita coisa que possa se fazer. As operações da Grass, operações da Alice, operação da FET, essas operações básicas eu já tinha passado e tá chegando em pontos que fazem sentido, né? Teve uma queda, mas ainda assim tá dentro daquilo que a gente estava falando. Por exemplo, no caso da FET, ela voltou para o nosso preço de compra, né? Ela quase deu parcial aqui em cima, mas voltou no nosso preço de compra. Então, não tem muito o que falar, tá? Bruno, o que é que você espera das próximas semanas? Sinceramente, eu não vou me arriscar muito até acontecer alguma coisa dia 20. Todo o mercado está realmente preocupado e empolgado, talvez, digamos assim, com a posse do Trump. Então, depois que isso acontecer, a gente pode ter um movimento um pouco mais errático no mercado. Seja um movimento de pump absurdo e o mercado realmente dê aquela engajada e o mercado, né, se aqueça de novo, que é o que a gente imagina que pode acontecer, ou ele pode começar a fazer movimentações em queda. E aí a gente vai ter as melhores oportunidades possíveis. Então, quer comprar agora? Você tem caixa para comprar agora? Interessante. Bruno, tô preocupado, tal, não sei o quê. Não faz nada. Tá tranquilo, relaxa. Bruno, tô negativo, peguei a operação errada. Aí não tem muito o que fazer, né? Então, se você quiser saber os momentos certos de fazer, acompanha a gente aqui nas lives. A gente tá sempre comentando sobre o mercado e isso pode te dar uma clareza de onde comprar, onde vender. Bacana? Então, se você não faz parte da comunidade, o link vai estar aqui embaixo, porque eu vou fazer um resumo depois aqui para a comunidade inteira, falando o que é que eu vou pensar e o que é exatamente cada passo a passo que eu vou fazer. Se você quiser participar da comunidade, o link está aqui. Se quiser pegar a comunidade com desconto, entra no nosso grupo do Telegram, que lá tem um desconto de R$500, tá? É o único lugar que você vai conseguir esse desconto. E cuidado com o golpista. Para mais coisas, né? Participe da live. As lives são gratuitas aqui no canal. E entra lá no nosso grupo do WhatsApp, onde é que eu mando ali algumas atualizações de vez em quando. Bacana? Então, é isso. Tamo junto. Espero que tenha te ajudado. E comenta aqui qual desses ativos que você está posicionado também.